Após 18 anos de escuridão, você finalmente abre os olhos. Apenas para descobrir que a esposa com quem você compartilha a cama todos os dias é, na verdade, a imperatriz reinante. E a criada que te mima diariamente é, na verdade, uma mestre espadachim que domina a região. Até mesmo o cachorro que mordeu seu pé anos atrás é um grande demônio primordial que viveu por 300 mil anos. A imperatriz queria um lugar de paz e tranquilidade para descansar do cansaço. Então, ela fez com que todos atuassem na sua frente. Mas o que ela não esperava é que você não era apenas um ignorante da verdade, mas sim que havia selado seus próprios olhos para aprimorar sua percepção espiritual. Porque você possui um sistema de cultivo cego e só precisa manter seus olhos fechados para ficar cada vez mais forte. Quando você ficou cego, estava perdido e desorientado, e sem nenhum poder de cultivo. Quase morreu de fome nas ruas. Foi então que você encontrou uma garota que prometeu te dar 100 taéis de ouro como adiantamento se você se casasse com ela em 3 anos. Você concordou sem pensar muito, mas não esperava que ela realmente voltasse 3 anos depois. Você, que veio de outra realidade. Eu já planejava ser um vagabundo. Então não rejeitei esse status de seguidor. No dia seguinte, você acabou de receber uma recompensa incrível do sistema. Quase não consegui controlar a espada do tsunami de coral dentro do meu corpo. Apenas um fio se dissipou, e já bagunçou as nuvens em todo o céu. Você rapidamente suprimiu a intenção da espada e suspirou. Felizmente, estou morando em um mundo secular e movimentado. Caso contrário, uma espada tão violenta definitivamente atrairia o espreitar de alguns grandes seres. Justamente neste momento, a empregada Su Qingyu veio correndo. Senhor, você está bem? O que poderia acontecer comigo? Você apertou seu rosto delicado, pensando consigo mesmo que não é à toa que sou uma pessoa rica. Até mesmo a empregada é tão hidratada. A propósito, espie o humor da imperatriz consorte neste período. Em sua impressão, você apenas mora em uma aldeia remota na montanha. Você perguntou sobre isso de repente. Qingyu, você quer aprender a espada? Su Qingyu acenou com a cabeça com o rosto corado, dizendo: Sim, eu quero aprender a espada para proteger a senhora e o senhor. Acontece que me lembrei de um texto de escritura da espada. Deixe-me te contar então. Depois, sentou-se ereto, com a boca fechada como uma fenda. Escrituras da espada. O valor de Su Qingyu reside em admirar. Originalmente, ela só estava atuando, fingindo estar muito interessada. No entanto, o que ela não esperava era que ela entrou em um estado de iluminação sem perceber. Ao redor do corpo dela, flores de lótus surgiram do nada. Após um tempo, Su Qingyu acordou como de um sonho. Seu coração estava cheio de choque. Essa percepção deve vir de um grande mestre da espada. Na verdade, me permitiu romper uma barreira de uma só vez. No entanto, o que ela não sabe é que essa é apenas minha própria percepção. Depois de obter o sistema, eu tenho muitos ensinamentos como este. Se você tiver tempo, pode vir aqui com frequência no futuro. Su Qingyu ouviu as palavras, e sua respiração parou repentinamente. O imperador é realmente insondável. Enquanto isso, dentro da Vila Jinzhou, todos viraram a cabeça para olhar. O primeiro-ministro disfarçado de chefe da aldeia, Jian Kangai, parecia solene. Que sombra de espada aterrorizante! Parece capaz de cruzar o tempo e cortar o passado. Você caminha sob o olhar de todos. O chefe da aldeia, Jian Kangai, te cumprimenta calorosamente. Mas você pressiona o rosto dela com a mão, usando o que você obteve do sistema. Um método de toque nos ossos para calcular o mundo. Jian Kangai, chefe da aldeia, quase deu um tapa na cara dele. Normalmente, ninguém ousaria tratá-la assim. No entanto, no momento seguinte, você tem uma epifania. Você, velho, tem uma sorte extraordinária. Deveria ter entrado na corte para servir como primeiro-ministro e controlar a situação geral. Como é que você é apenas um aldeão comum? Jian Kangai riu secamente e estava prestes a dar um tapa na sua mão. Mas no momento seguinte, você o agarra, pelo nariz e pelas orelhas. Não se mexa. Seu futuro está envolto em escuridão. Há um brilho fraco de sangue surgindo. O vendedor de vinho ao lado, Jian Junho, também se esforça para conter o riso. Inesperadamente, o outrora poderoso, a capital da dinastia atual, também teve outros puxando seu nariz e repreendendo o dia todo.
No pavilhão de Jade do outro lado, Su Qingyu apareceu silenciosamente atrás da imperatriz, informando que a intenção da espada que atinge o céu não encontrou seu dono original. E Dong Fanliuli ficou surpresa. Olhou para ela. Quando você alcançou esse avanço? Su Qingyu explicou a situação brevemente. A imperatriz não esperava que você, cego, queda de sangue, ainda tivesse essa pessoa. Originalmente, seu casamento com você era apenas um negócio. Há muitos funcionários do governo, escondendo mais intenções, atacaram coletivamente, forçando a imperatriz a nomear um imperador, tentando quebrar o equilíbrio entre as famílias nobres. Mas que tipo de pessoa é a imperatriz? Como ela não perceberia os cálculos dessas pessoas? Então ela fez esse acordo com você, calando completamente a boca dos cortesãos. Mas agora você despertou a curiosidade dela, preparando-se para ir investigar. E no subúrbio da capital, na vila. Nesse momento, o príncipe herdeiro Zalgou estava agachado em frente à barraca de vegetais. Estava planejando como instigar a guerra civil em Jin, quando de repente foi interrompida por uma voz. Você tem leitura da sorte aqui? Zalgou nem sequer levantou a cabeça. Disse, irritada e impotente. Cego, por acaso? Não consegue ver sozinho? Você apontou para os seus olhos. Para o saco de seda preta que os cobria. De fato, cego. Zalgou levantou a cabeça e, ao ver que era você, seu rosto ficou instantaneamente mais sombrio. Ela ansiava pela imperatriz reinante há muito tempo. Originalmente, ela pensou que poderia se sentar firmemente na posição de comandante do exército imperial. Mas ela não esperava que a imperatriz encontrasse o paradeiro de um mortal vindo não se sabe de onde. No entanto, o que a irritou ainda mais foi que esse cego ainda veio pedir um oráculo. Irmão, pelo seu sotaque, ouço que é do povo de Shu. Volte logo e traga sua esposa e filhos. Os 3 reis de Shu estão prestes a iniciar uma guerra de rebelião. Sua natureza guerreira é a razão pela qual Zalgou entrou em Jing. É para agitar a guerra civil na dinastia, para que seu pai possa aproveitar a oportunidade para usurpar o poder. Assim que essas palavras foram ditas, a expressão de Zalgou mudou drasticamente, quase virando a mesa. Matar, roubar o tesouro e fugir. Sua mãe. Eu nem sequer implementei o plano ainda. Como você, garoto, descobriu sobre a notícia? Shui Ling. Ela imaginou muitas coisas. Será que a notícia da minha própria rebelião já se espalhou por toda a corte? Como você ficou sabendo? Zalgou olhou com uma expressão tensa. No entanto, no instante seguinte, você deu um sorriso misterioso. Porque eu sou um profeta. Ao ouvir isso, Zalgou respirou fundo, quase não conseguindo sustentar. Imediatamente começou a xingar, dizendo: Vá, quão longe? Vá o mais longe possível de mim, mesmo que eu mate você. De repente, a fala dela parou abruptamente. Porque ela viu a imperatriz da dinastia tão em pânico. Zalgou imediatamente sentiu um desespero mortal, completo. A imperatriz deve ter ouvido o que eu disse agora há pouco. Como você veio parar aqui? Por que você sorri quando olha para trás? O sistema de cultivo causou uma grande mudança na sua percepção. Estava apenas dando uma volta. Aconteceu de nos encontrarmos. Vocês estavam dizendo agora há pouco que um rei vassalo de um território quer se rebelar? O que está acontecendo? Eu também quero ouvir. Num instante, toda a rua ficou calma e tranquila. Mesmo os pedestres ou aqueles que escolhem vegetais. Todos lançaram olhares inadvertidamente, sentindo a mudança na atmosfera. Zalgou estava quase explodindo de raiva. Bobagens. Ela diz que pode prever o futuro. Assim que as palavras foram ditas. Mesmo assim, a atmosfera aqui ficou leve novamente. Algumas pessoas reviraram os olhos silenciosamente. Esta dona do harém realmente não teme o que não conhece. Na verdade, está brincando abertamente com um rei vassalo. Quem disse que eu estava dizendo bobagens? Hoje estou de bom humor. Vou explicar isso a vocês detalhadamente. Grandes eventos do mundo. Depois de um longo período de divisão, haverá união. Depois de um longo período de união, haverá divisão. A unificação de todas as terras está iminente. Nenhum dos reinos quer ser um trampolim. Desde que a imperatriz ascendeu ao trono há 3 anos, Zhao Yuan começou a acumular tropas e expandir seu território, recrutando praticantes de cultivo em grande escala. As ambições de Zhao Zhao não são óbvias o suficiente? Mesmo em completo silêncio, todos olham estupefatos para o discurso eloquente. Zhao Gouwen fala incessantemente.
O que isso pode provar? Acumular tropas e expandir terras é suficiente para determinar que o rei de Shu está se rebelando? Não se preocupe. Eu ainda não terminei. O rei de Shu, Zhao Yuan, ainda não marchou com suas tropas. Mas seu filho, Zhao Gou, ele não entrou na capital há mais de 10 dias? Junto com ele, há também um par de assassinos de elite. Presumivelmente, o rei de Shu já tem 1 milhão de soldados. Apenas esperando que Zhao Gou crie a oportunidade. Vento, o coração de Zhao Gou. Há 10.000 alpacas correndo. Há um traidor. Essa foi a primeira reação de Zhao Gou, mas logo ele ficou confuso. Mas todo o plano só era conhecido por ele e pelo príncipe de Shu. Será que eu sou o traidor? Oriental Lápis Lazuli e Moming Su. Você tem alguma prova? Você ficou um pouco sem palavras. Eu não esperava que esta esposa de Tian Yun também fosse um bebê curioso. Tudo bem. Já que você também está curioso, então eu vou te contar. Wen Yan. Zhao Gou olhou fixamente incerto. Você realmente tem provas? Mesmo que todos ali olhassem. De acordo com minha suposição, os assassinos liderados por Zhao Gou já se infiltraram silenciosamente na mansão do grande secretário da dinastia. Eles assassinarão o grande secretário amanhã. O velho rosto de Jian Kangai escureceu de repente. Eu não esperava estar comendo melão e acabar comendo a mim mesmo. Com um gesto da imperatriz, o comandante da guarda imperial partiu rapidamente. Mas em pouco tempo, trouxe notícias definitivas. Absurdo! Que absurdo! Zhao Gou riu de raiva. Um plano elaborado por muitos anos ainda não foi implementado. E foi exposto por um mero soldado com algumas palavras. Ao levantar os olhos, ele viu a imperatriz com intenção assassina gélida. Com um movimento de sua mão, ela suprimiu Zhao Gou, aprisionando toda a sua energia espiritual. E o genro, completamente alheio a isso, ainda estava dando bons conselhos. Escute o que seu irmão diz. Saia rapidamente do território com sua família. O caos está prestes a acontecer. O preso Zhao Gou olhou para você rangendo os dentes. Enquanto você, sendo elogiado, assentiu orgulhosamente. Bom. Uma boa ação por dia. Hoje salvei outra pessoa. Depois, Jian Kangai ficou sério. A era do caos chegou. Um santo surgirá. Será que o destino está em meu grande rio? Embora eu estivesse deitado em uma cadeira tomando sol, um tom jocoso chegou repentinamente aos meus ouvidos. Jin. Sucesso em reprimir o protagonista predestinado, Zhao Gou. Redução de 500 pontos de aura do protagonista predestinados, Zhao Gou. Recompensa obtida, erva espiritual de nível celestial. Lótus estelar vermelho 9 yang e 50 kg de costas frescas de camarão mantis. O que isso significa? Por que me importaria se o protagonista predestinado está sendo reprimido? Então você olha para o Lótus estelar vermelho 9 yang em suas mãos. De acordo com o conteúdo original do livro, este é um item essencial para a Imperatriz. Mas oferecê-lo à Imperatriz tem mais desvantagens do que vantagens. E é fácil se envolver na linha principal da trama. É melhor deixar minha própria esposa aproveitá-lo. Dong Fan Liuli é apenas uma pessoa comum. Pelo menos prolongará sua vida após tomá-lo, certo? Feito é melhor que perfeito. Você pega uma pétala do Lótus estelar vermelho 9 yang. Então você a ferve para remover a aura violenta. Você está prestes a enviar para Dong Fan Liuli um tapa na cabeça. Seu cérebro está quebrado. Você nem sabe onde Liuli está. De repente, uma brisa suave sopra. O portão do pátio é aberto por alguém de fora. Língua oriental de cristal riu até. Faz só meio-dia que não nos vemos. E meu marido já sente minha falta? Você esqueceu de uma coisa. Sabendo que a mulher o estava provocando de propósito, imediatamente pegou a tigela e a entregou. Beba uma tigela de mingau. Irmã está cansada. Seu lábio se curvou para cima. Entendido. Bobinha. Você realmente acha que pode me provocar? Não sabe que na minha vida passada eu era conhecido como o mestre do amor? Existe um ditado que diz: se ela é ingênua, leve-a para ver a prosperidade do mundo. Se ela já viu de tudo, então leve-a para andar no carrossel. Lírio Oriental ficou atônita, em silêncio. Por um instante, seu coração pareceu ter sido atingido. Depois de um longo tempo, ela inexplicavelmente pegou a tigela. Depois de tomar um gole, ela soltou um suspiro de alívio. O coração dela se agitou como um mar tempestuoso. Lótus sagrado dos 9 sóis. Essa sensação é como procurar arduamente
por algo sem sucesso por muitos anos. Olhando para trás de repente, descobrir que se transformou em uma tigela de mingau leve, segurada nas mãos daquela pessoa. Simplesmente termina assim, de forma branda. Dong Fan Liu Li saboreia o mingau verde em pequenos goles. O humor deprimido num instante torna-se refrescante como a lua. Você pega a tigela vazia que ela terminou de beber, tira um lenço para Dong Fan Liu Li e limpa os cantos da boca dela. A mente de Dong Fan Liu Li ficou em branco. Seus repetidos bombardeios a fizeram esquecer todas as suas identidades. Esqueceu suas habilidades de controle de pessoas. Pela primeira vez, sentiu uma sensação de calor familiar. Pela primeira vez, alguém a ajudou a aliviar suas preocupações. Pela primeira vez, alguém limpou os cantos de sua boca para ela. Você olha para ela e pensa secretamente com orgulho. Bobinha. Você acha que consegue me enganar? À noite, ela me contou. Ela é uma dama de companhia próxima à Sua Majestade. Se eu quisesse que você servisse a Sua Majestade, você aceitaria? Inesperadamente, você virou a cabeça e recusou sem hesitar. Não quero. Ela tentou persuadi-lo gentilmente por um bom tempo. Mas você permaneceu completamente impassível. Deixe você usar toda a sua eloquência. De qualquer forma, eu não vou fazer isso. Vendo sua resistência, Dong Fan Liu Li ficou inexplicavelmente irritada. O quê? Eles são realmente lobos e tigres? Não vão te comer. Tudo bem, tudo bem. Você não quer fazer isso, certo? Eu tenho muitas maneiras de lidar com você. Então ela abriu a porta e saiu. Eu vou indo. Ao ver isso, você coçou a cabeça. Confuso. O que está acontecendo? Deu tudo errado. No dia seguinte, você não viu sua esposa. Não suspire com frequência. O coração de uma mulher. Uma agulha no fundo do mar. Os antigos já não esperavam. Justamente quando seus pensamentos estão perturbados. Um som agudo e estridente, querendo demolir toda a vila de Jinchao. A imperatriz chegou. Buri Menqingzhou. Veio prestar homenagem ao imperador. Você, que estava deitado relaxado na cama. Uma interrogação negra surgiu lentamente em sua testa. O quê? A imperatriz? Eu ouvi errado, certo? Você se virou na cama. Cérebro, bunda. E então outro som agudo e fino. Buri Menqingzhou. Venha rapidamente prestar homenagem ao imperador. Caramba! Não é uma alucinação. Depois de um tempo, você está na frente da imperatriz, inclinando-se em respeito. Este humilde tem pouca capacidade. Temo não ser capaz de fazer isso. Inesperadamente, Su Qingyu ao meu lado imediatamente. Aproximou-se para confortar, dizendo: Mestre, por favor, não recuse. Uma vez que a senhorita parta para a capital, não sabemos quando ela voltará. Você ponderou por um longo tempo. E então soltou um leve suspiro. Este humilde servo está disposto a servir Sua Majestade de corpo e alma. Seria indelicado recusar novamente. Pensando em Yu Nianzi, Dong Fan Liu Li permaneceu em silêncio. Repetidamente, não funcionou. Bobinho. Se eu não revelar minha verdadeira identidade, não serei capaz de subjugá-lo. Hoje, eu, o imperador, vou forçar a barra. Quanto mais você resiste, mais animado eu fico. No dia seguinte, dentro do Salão da Glória Dourada, Ministro Men, seu talento é excepcional. Verdadeiramente raro. Eu decidi promovê-lo a vice-ministro do Ministério dos Ritos. Pode ter significado. Yan, suas pálpebras não param de tremer. Eu sou Lei Guan. Que cargo grande! Subiu direto para o topo. No entanto, um nobre saltou para fora. Quais são suas habilidades? Mostre-me para que eu veja. Se você for apenas um camponês ignorante e astuto, não me culpe por ser ingrato. Mas você apenas o olha de soslaio. O nobre de Longan, Ouyang Seng, para romper o reino da Montanha Manchada, não hesitou em praticar métodos proibidos, sacrificando e envenenando 100.000 pessoas, extinguindo a humanidade. Crime imperdoável. O nobre, ao ouvir isso, teve suas pupilas subitamente contraídas. Você ousa difamar-me? Acredite ou não, serei ingrato. Mas você não o ouve. E sozinho recita um encantamento. E no instante seguinte, aquele elegante nobre de longa, a expressão facial de repente se tornou grotesca. Inúmeras almas injustiçadas em seu interior queriam romper e sair. Os cortesãos ficaram horrorizados. É a lendária seita dos demônios ilusórios. O rei Dongshan realmente caiu no caminho demoníaco.
A imperatriz tinha um olhar severo e mortal. Tírio. Execute-o na piscina espiritual. Eu mesmo vou acumulá-la. Você imediatamente levantou a cabeça e apontou para os cortesãos. Todos aqueles que me curaram antes, formem uma fila. Todos estavam surpresos e com medo, pensando que eu sou uma pessoa enviada pelos céus. Um oficial civil estava bastante calmo. Não seja tão pessimista. Como alguém poderia sondar os segredos do céu? No entanto, no momento seguinte, fui agarrado pelo colarinho. O terceiro colocado no exame imperial que trapaceou há 3 anos. Você pode não saber. Quando seu pai subornou o examinador principal na época, temendo não saber quem enviou você, ele gravou seu desenho naquela lâmina espiritual de nível celestial enviada. Ele gravou seu pequeno boneco nela. Os lábios do jovem oficial civil perderam a cor do sangue. 2 palavras surgiram em sua mente. Concluído. No instante seguinte, ele quis fugir, mas foi arrastado para fora. Olhe para a facção e... esperando o próximo sortudo. Você certamente não pode prever a história obscura de todos. Só pode procurar alguns no texto original. Ações relativamente importantes. Por exemplo, aquele rei na gaiola se juntará ao país inimigo no futuro. E este jovem policial Lang se tornará um grande investigador. Quanto a alguns figurantes, você nem ouviu falar da Argentina. Pode esquecer. Não é grande coisa. Próximo. Transformação e queda. Fingindo generosidade, ele deixa um insignificante desconhecido ir, já que está no tribunal. Certamente não pode ofender todos os oficiais civis e militares até a morte. Ainda é preciso mostrar cortesia quando necessário. Guarda da mansão, Jian Kangai. Você bateu a cabeça sem motivo. Percebeu que a situação não era simples. Agir imediatamente. Apalpando o rosto velho de Jian Kangai. O rosto velho de Jian Kangai não tinha onde se esconder. Essa sensação familiar. A receita familiar. O rosto do velho Shen. Quanta afeição você tem por ele? Sempre mencionando-o antes mesmo de se encontrarem. Todos o mencionam com cautela. Com uma expressão de incredulidade. Será que o Lorde da Guarda também tem um passado sombrio? Justamente nesse momento. Você fala seriamente. Lorde da Guarda. Você por acaso tem um irmão gêmeo perdido há muitos anos? Todos ficam confusos ao ouvir isso. Enquanto você está sério. Na minha cidade natal, há um chefe de aldeia chamado Jian Dahai. O horóscopo e o destino dele são extremamente semelhantes aos seus. Eu suspeito que ele seja seu irmão gêmeo perdido há muitos anos. O que você acha? Jian Kangai quase não conseguiu respirar, mas teve que mentir contra a sua consciência. Jian Dahai, sei. Esse é o irmão mais velho do velho Shen. Você secretamente almeja voar lado a lado. Por que isso não foi escrito na trama da novel? O autor preguiçoso está folgando de novo. Após a audiência, você estava prestes a sair. Inesperadamente, você foi interrompido pela imperatriz. Menqin não tem residência na capital. Por que você não volta comigo para o palácio? A imperatriz está muito satisfeita com seu desempenho. De bom humor. Se prepara para te levar diretamente de volta ao palácio. No entanto, você está apenas cuidando de um humilde servo cuja esposa está esperando em casa. Temo que se eu chegar em casa tarde, ela vai se preocupar. A imperatriz ouviu isso. Uma certa sensação estranha surgiu em seu coração. Você gosta muito da sua esposa? Você se sente um pouco impotente ao ouvir isso. Por que essa imperatriz é tão falante? Mas aquela figura fria e incomparável na novel. Na verdade, não sinto nada. Não importa o quão bonita seja a pessoa. Para um cego, tudo é irrelevante. Se insistir em falar sobre isso, você relembra as cafonas declarações de amor da vida passada, com emoção e vivacidade, servindo a milhares. Não há impedimentos em 3 coisas. 1 é o sol. 2 são a lua. 3 é o azul. O sol é a manhã. A lua é o entardecer. O azul é todas as manhãs e entardeceres. Inesperadamente, essas palavras tocaram profundamente o coração da imperatriz. Seu coração disparou, e ela saiu corada. Enquanto você caminhava para fora, ficava curioso com o comportamento estranho da imperatriz. No entanto, na próxima esquina, uma brisa perfumada surgiu. Esposa, por que você veio? Apenas para ver as bochechas de Dong Fanliuli. Ela usando um grampo de jade vermelho sangue. Meia hora depois, você sente a vasta mansão.
Observa secretamente a família oriental. Eles realmente têm poder. Justamente nesse momento, um cachorro se aproxima e late incessantemente. Vaza, vaza, vaza. Você chuta esse animal estúpido e ignorante. Não viu que o dono da casa chegou? Realmente sem tato. Su Qingyu, ao ver isso, abaixa a cabeça rapidamente e finge demência. A grande besta divina protetora do reino espelhado rolou 2 vezes no chão. Esse cego maldito realmente o trata como um cachorro. O cachorro grande mostra os dentes. Extremamente feroz. Você, facilmente, em uma vida, sente um perigo vindo de um lugar desconhecido. A consciência divina sugere liberá-la ligeiramente. Uma pequena investigação. O pelo do cachorro grande explode repentinamente. A suprema intenção de espada assassina. Se tivesse dito antes, teria dito antes. Eu lamberia seus pés. No dia seguinte, você pegou os últimos 3 anos. Flores e plantas recompensadas pelo sistema, colocadas no pátio. Então pegou um saco de ração para cães e colocou em uma tigela. Daoan. Hora de comer! Os soldados da guarda do dragão ficaram sem palavras, incapazes de acreditar que a besta sagrada que protege o país de Dakin, se não tivesse cometido um grande erro antes, e transformado em um cão, seria o mais forte de Dakin. Como poderia ser tão insultado? Inesperadamente, no momento seguinte, a cabeça do cão foi pressionada na tigela. Droga! Isso era carne de besta sagrada agora? Os soldados da guarda do dragão abriram a boca, estupefatos, e então enfiaram a cabeça na tigela, comendo ração freneticamente. Delicioso, delicioso. O sabor é maravilhoso. Bobagem de besta divina alarmista. Diante da culinária, não vale nada. Nesse momento, você também acorda. Sai da porta. 9 sóis para Nova Lotus. Dong Fanliuli notou a flor de lótus no pavilhão e exclamou em choque. De terra amarela. Para proteger a flor. Até contar estrelas por segundos. Os olhos de Su Qingyu estavam arregalados. Eu não estou sonhando, estou? Su Qingyu esfregou os olhos, pensando que ainda não tinha acordado. No entanto, quando ele abriu os olhos novamente, ele viu uma cena ainda mais inacreditável. Deus soberano. O que o Deus soberano está fazendo? Dong Fanliuli virou a cabeça para olhar. Tudo ficou escuro diante de seus olhos. Ela perdeu o equilíbrio e quase caiu, vendo a besta divina do grande império da fronteira, o digníssimo Deus soberano sendo puxado por uma coleira de cachorro. Nesse momento, uma cabeça de cachorro, enfiando e comendo loucamente na tigela do cachorro. Uma tigela cheia de ração ainda não o satisfaz, fazendo Shen Junho se agachar no chão, com a língua comprida para fora, com cara de cachorro, olhando ansiosamente para Men Qingzhou. Su Qingyu rapidamente se adiantou para desamarrar a coleira do cachorro da Yuan. Shen Junho, você não pode comer ração. Aqui tem carne de besta espiritual especialmente criada na fazenda. No entanto, Dao Yuan olhou de soslaio para Su Qingyu. Então, ele colocou voluntariamente a máscara de cachorro, lambendo o rosto e se aproximando dos seus pés, balançando o rabo e implorando sem parar. Shen Junho, não aguento mais. Só mais um pouquinho. Mas você não prestou atenção no cachorro aos pés de Dali. Você seguiu Dong Fanliuli até os galhos da árvore acácia. Como a imperatriz não queria que todos soubessem sua identidade, então, aos olhos de todos, sua identidade é a de vice-ministro do Ministério dos Ritos. Um gigolô que a imperatriz mantém fora do palácio. Nesse momento, uma mulher estava olhando fixamente para você. Ela é a assassina enviada por Zhao Gu, o filho do destino. Nesse momento, Wu Dai estava pensando. Primeiro, use minhas técnicas de charme para controlar esse gigolô. Aproveitando seu relacionamento ambíguo com a imperatriz. Naquela altura, não seria difícil entrar no harém. Assim que você saiu de Fuji. Espere! Wu Dai o impediu com sua voz. Ela sussurrou suavemente, passando a ponta dos dedos sobre seu peito. Men Shilan, ouça-me. Como? Você não deixa rastros? Dê um passo para trás. Livre-se dessa mulher sem noção de limites. Mas, mesmo se movendo várias vezes seguidas, Wu Dai ainda o seguia de perto. Sem escolha, você teve que perguntar. Com licença, quem é você? Wu Dai, do distrito de Liu Pinciao. Sou o chefe da divisão de Li. Wu Dai sorriu levemente. Jian Kangai sentiu seu coração disparar ao ver essa cena.
flertando abertamente com a guarnição local. Você quer testar com seu pescoço se a lâmina de Sua Majestade é afiada? Justamente quando você estava ficando impaciente. Dai sorriu, soltou sua mão e manteve distância. O primeiro encontro já envolveu contato físico. Pode fazer alguns jovens ingênuos ficarem excitados. E, justo quando você começa a ter devaneios, ela de repente se afasta, causando uma sensação de decepção. Sua tática usual é manter-se aparentemente em silêncio, mas por dentro ainda entende as maquinações da feiticeira. Você sabe que essa mulher é muito boa em manipular corações. Como esperado, Dai mudou para um tom calmo e profissional, dizendo: Shilan forçou a morte da rainha no primeiro dia de seu mandato. Há também rumores circulando que Shilan e Sua Majestade têm um caso. Se o Ministério do Pessoal abrir mais privilégios e permitir que Qifu-Xian fique em casa, Dai teme que seja prejudicial à reputação de Shilan. Jian Kangai assentiu, dizendo calmamente: Então, o que você quer fazer? Dai sentiu um aperto no coração. Mas na superfície, ela disse calmamente: Eu gostaria de convidar o Lord Shilan para vir comigo. Você viu muitos desses truques. Quer alcançar um certo objetivo, mas não pode dizer diretamente. Por que não tentar uma abordagem diferente? Por exemplo, em uma multidão. Não diga que você tem algo urgente. Ninguém vai te empurrar com força. Você tem que dizer que está segurando ferro derretido a 1000 graus. Não queira se queimar. Então saia da frente rapidamente. A demônio também usa o mesmo truque. Cada palavra que ela diz é para o seu bem. Mas na verdade, ninguém sabe para o bem de quem. Exceto Dai, que está sorrindo atrás dos portões da mansão. Sua voz é suave, como uma irmã mais velha que entende. Faltam menos de 7 dias para o banquete de aniversário da Imperatriz. Acho que deveríamos encontrar um lugar afastado para discutir cuidadosamente um plano. Faltam menos de 7 dias para o banquete de aniversário da Imperatriz. Acho que deveríamos encontrar um lugar afastado para discutir cuidadosamente um plano. O que você acha? Enquanto diz isso, Dai lançou um olhar para Su Qingyu, que exalava uma frieza glacial. Su Qingyu percebeu algo. Ela bateu levemente com o polegar no punho da espada. O brilho frio da lâmina estava pronta para desembainhar. A intenção ameaçadora era óbvia. Essa vadia atrevida quer aprender com Yue Qijun? Tentando subir na vida? Que audácia! Se eu não fosse incapaz de expor meu cultivo na sua frente, com a personalidade de Su Qingyu, ela já teria cortado isso ao meio com uma faca. He. Dai sorriu graciosamente, sem medo algum, e retribuiu o olhar. Os olhares das duas mulheres se encontraram, gerando faíscas. E você, caminhando no meio, não percebeu nada. As pessoas são de ferro e a comida é aço. Eu preciso ir para casa descansar um pouco. Inesperadamente, Dai agiu de forma dengosa e manhosa, dizendo: Por coincidência, Dai acabou de chegar à capital. E ainda não tem um lugar para ficar. Poderia experimentar a culinária do Lorde Vice-Ministro? E você, constrangido, sorriu sem graça. Eu sou apenas um genro residente. Não tenho muito poder de decisão. Se minha esposa se incomodar, por favor, senhorita Dai, vá embora por conta própria. De repente, uma ovação estrondosa da multidão veio de longe. Você seguiu o som com o olhar e descobriu que o Rei Dragão estava sendo esquartejado. Não é apenas uma pequena dúvida. Já faz um dia inteiro. Ainda não acabou. Zaldagem executa a morte por 1000 cortes. Precisa de 3 dias e 3 noites, a cada pedaço cortado. De carne fina como asas de cigarra. Sal deve ser espalhado na ferida. Esperar 10 minutos antes de cortar a segunda facada. Continuar assim por 3 dias. Para finalmente acabar com a vida do criminoso. Sem palavras, você quase se mijou de medo. Seu coração ficou ainda mais determinado. Absolutamente não posso ofender a Imperatriz vilã. O protagonista dragão soberano para se exibir. No máximo, vai te matar com um golpe. Ofender a Imperatriz. É melhor implorar pela vida do que pela morte. Implorar pela morte é inútil. Então você leva as duas garotas correndo para o palácio. Só para ver no pátio. Vestida modestamente. Lírio oriental usando um avental. Está saindo da cozinha com pratos fumegantes e apetitosos. O olhar de Dong Fanliu lhe parou. Em Dai, a loba demônio encantadora. Ela é uma colega funcionária.
que sempre dedicou seu coração ao país. Você não se importava em alcançar. No entanto, Uday já estava em estado de pane. Sua cabeça parecia estar cheia de trovões, com uma expressão de descrença, olhando para Dong Fanliuli e Imperatriz, na frente da mesa de jantar após a recompensa. Uday estava inquieta. Sua testa estava suando frio. A casa ancestral da família imperial de Dadin. Ninguém nunca soube onde estava. Era um segredo do mundo. Mas agora ela acidentalmente descobriu a verdade. SHHH, os lábios vermelhos de Uday mal se abriram. Inesperadamente, Dong Fanliuli colocou seus longos dedos nos lábios e olhou para você ao lado. Uday imediatamente percebeu. E não continuou a falar. Entendo. Não é à toa que parecia familiar. É a Imperatriz. Acho que vou morrer. Uday soltou um leve suspiro. Pegou com os pauzinhos um pequeno pedaço de peixe e colocou na boca. Chorar, tão amargo e picante. Tão salgado, tão rançoso. Uday cobriu a boca. Quase vomitou tudo. Sua visão escureceu. Que diabos é isso? Como pode ser tão horrível? Será que a Imperatriz sabe que sou uma assassina? E propositalmente preparou uma armadilha para me prejudicar? Uday silenciosamente levantou a cabeça e olhou ao redor. Percebeu que os outros dois também estavam pálidos, engolindo com dificuldade. Está ruim assim? Dong Fanliuli perguntou, cheia de expectativa. Você acena sinceramente. Muito delicioso. Uday levantou o polegar. Acho que está bom. Su Qingyu silenciosamente pegou um copo de chá para enxaguar a boca. Leste Lápis Lazuli lançou um olhar de relance. O corpo diabólico de Uday, com curvas acentuadas, demorando-se especialmente na região do peito. Então empurrou um prato inteiro de peixe para frente. Coma mais se estiver gostoso. As sobrancelhas delicadas de Uday se franziram, respirando fundo e expirando repetidamente algumas vezes. Finalmente terminando um prato de peixe com os olhos fechados. Uday pareceu ver o rosto da bisavó cheio de vindo buscá-la com bondade. Olha como você está engolindo tudo. Não se preocupe, ainda tem mais aqui. Leste Lápis Lazuli riu levemente e empurrou os pratos restantes. Não consigo comer mais. Uday cobriu a boca com dificuldade. Com um pouco de água salgada cristalina no canto da boca, revirou os olhos. Prefiro morrer a comer mais. Você não aguenta ouvir mais? Eu te ajudo a cozinhar e processar de novo. É a primeira vez que cozinho. Não ouse decepcionar. Leste Lápis Lazuli disse insatisfeito. Não sei por que você está rindo. Errado? O que está errado? A expressão de Dong Fanliuli relaxou. Eu apenas estou te ajudando a corrigir as falhas. Corrigir erros. Como poderia ser considerado uma decepção? Você mais uma vez demonstra seus grandes poderes sobrenaturais. Como um imperador e seus súditos. O imperador é responsável por indicar o caminho. Escrever o mapa da orquídea de cauda vermelha. Enquanto os súditos fazem ajustes e melhorias no mapa ideal da orquídea do imperador. Você diria que alguém decepcionou o outro? É melhor dizer que é uma relação de complementaridade. Um não pode faltar ao outro. Sua voz é suave. Um leve sorriso paira em seus lábios, com o som de suas palavras caindo. O pátio está silencioso. A imperatriz silencia. Os generais do exército Deicida acordam assustados. A imortal da espada, fria e elegante, deixa cair os pauzinhos. A assassina sedutora está profundamente chocada. Imperador e súditos. Dong Fanliuli permanece impassível, apenas olhando para você. É apenas uma metáfora. O que foi? Nada, nada. Dong Fanliuli tossiu levemente. Acenou com a mão e disse. 1 metro seria o suficiente. Não posso mais cultivar. O grande cão amarelo deitado ao sol na porta lançou olhares de admiração. As orelhas brancas da imperatriz naquele momento também ficaram completamente vermelhas. Os grandes olhos de Su Qingyu giraram descontroladamente. Ferrou. Sua Majestade levou a farsa a sério. Depois, após a imperatriz 5 borboletas espada partir, apressadamente disse, Lorde Vice-Ministro, devemos lidar com a tarefa. A tarefa que nos foi confiada. Inesperadamente, você pegou lentamente a guia do cachorro. Sem pressa. Vamos lá, Big Yellow. Me leve para passear. Os soldados do exército divino do dragão e do sol ficaram sem palavras. Enterraram a cabeça no chão e fingiram estar mortos. Inesperadamente, você deu um chute sem piedade.
levar você para fazer cocô lá fora. Levante-se logo. E Al-Rishen Jr. sentiu 3 linhas pretas descendo pela sua testa. Maldito, é melhor lutar com este camarão. Eu sou uma besta divina da nação principal, majestosa. Eu nunca defecaria ou urinaria na beira da estrada. Além disso, bestas divinas não precisam excretar. Eu vou contar até 3. Se você não se levantar, você não terá ração para cães para comer no futuro. E Al-Rishen Jr. prontamente caiu de bunda no chão. Ele colocou a língua para fora e ofegou, esfregando no seu tornozelo. Sendo charmoso e fofo. Pai, brincar é brincar, zoar é zoar, mas não brinque com ração para cães. Vamos, este Deus Exército também experimentará a alegria de ser um cão. Su Xingqiu ficou sem palavras várias vezes. Que infantil. No final, ele ainda concordou. Até agora, Su Xingqiu ainda não consegue entender aquele outrora dominador e poderoso Deus soberano da medicina. Por que se tornou um completo puxa-saco assim que te viu? Pensar que antes, possuindo o sangue da gula e a linhagem da fênix imortal de fogo, a besta divina, Deus soberano da medicina, rugia pelas montanhas e rios com que majestade. Se o imperador fundador soubesse disso, provavelmente ficaria tão furioso que sairia do caixão. E então apontaria e amaldiçoaria o cachorro amarelo. Seu monstro desavergonhado. Pensar que antes, mesmo querendo te eliminar, não conseguíamos. Agora você é tratado como um cão por outros. E nem sequer se importa. O Dai sempre esteve observando a expressão de Su Xingqiu, vendo-o olhar frequentemente para o cachorro amarelo, com um olhar de hesitação e confusão, o que despertou sua curiosidade. Será que esse cachorro... O Dai ficou tão assustado que quase deslocou a mandíbula. Diz a lenda que a grande dinastia Jin tem uma besta divina protetora do país, com um yuan de besta de centenas de milhares de anos. O Dai virou-se abruptamente. Viu uma palavra antiga inscrita na entrada da casa, pensando na imperatriz. E nos olhares trocados entre Su Xingqiu, o Dai arregalou a boca. Demorou um bom tempo para voltar a si. De repente, o cachorro amarelo que ia à frente virou a cabeça bruscamente. Aproveitando que você não estava prestando atenção, soltou 2 colunas de fogo pela boca. É sério isso? A mente de Udai ficou vazia. Acidentalmente pisou em falso. E cambaleou, caindo no chão. Absurdo. Muito absurdo. Ao mesmo tempo, o general que recebeu ordens para investigar 3 dias atrás, Qin Feng, retornou rapidamente à capital, contando com seu cultivo no reino de meio passo para a criação. Ele percorreu 100.000 quilômetros, detendo mais de 5.000 oficiais traidores. Matou mais de 2.000 com as próprias mãos, totalizando quase 7.000. Nesse momento, ele caminhava na rua apaisana. De vez em quando, um discurso chegava aos meus ouvidos, palavras como concubino da imperatriz. Quanto mais Qin Feng ouvia, mais errado ele achava. Vim pegar um oficial que estava falando mal. Descobri a situação. Que merda! Eu só saí por 3 dias. Por que parece que não volto há 3 anos? 60 tropas imperiais conseguiram pegar as fraquezas de quase metade dos oficiais do país. Já te consideram um santo. Não permitirão que ninguém destrua as tropas imperiais. E o relacionamento com Sua Majestade, contanto que haja tropas imperiais para testemunhar a dinastia da Jin unificar o mundo, não será mais um sonho. Qin Feng ergueu a cabeça e estufou o peito. Estava prestes a ter uma conversa sincera com Dong Fanliuli. De repente, pelo canto do olho, viu uma figura familiar. Imperador, província de Qin. Qin Feng gritou em saudação. Não muito longe, você estava segurando um cachorro amarelo grande. Instando-o, depressa. Vagando por um bom tempo. Ainda não encontrou um bom lugar? O cão amarelo era paciente. Não queria perder a pose. Sentou-se na beira da calçada assistindo ao espetáculo. Rápido! Você, Shen Seng, bebeu rum do Equador. O exército solar queria investigar o Senhor Divino por toda a vida. Pensou que não havia conhecidos por perto. Essa garota, Su Qingqiu, não entende as coisas. Pensou que ela esqueceria em alguns dias. Quanto ao Udai, encontrar uma oportunidade para engolir. Quanto a você, tanto faz. Ele não sabe sua identidade. Urinar aqui. O Senhor Divino tomou uma decisão implacável. Fechou os olhos. Apontou para uma grande árvore. Levantou a pata traseira. Nesse momento,
Um chamado veio. Qin Zhou. Ao ouvir essa voz, o exército divino Yaori desmoronou instantaneamente mais do que o esperado. Definitivamente, preciso deixar o passado para trás. Apenas um par de olhos de cachorro perdeu o brilho. Como um Buda que compreendeu a vida. Olha para trás silenciosamente. Um olhar profundo e inexplicavelmente chocante. Qin Feng arregala os olhos. Vou te fuder. Qin Feng ficou boquiaberto, não sabendo o que dizer. Que cena chocante! O glorioso exército divino Yaori, agachado à beira da estrada como um cachorro, marcando árvores. Muito assustador. O fim do mundo está chegando? Qin Feng chegou a duvidar de si mesmo. Se ele estava com demência senil, tendo alucinações. O exército divino Yaori virou a cabeça, fingindo não reconhecê-lo. Amizade de muitos anos. Mas no momento em que você viu minha história negra, nosso destino acabou completamente. Exército divino Yaori. Os lábios de Qin Feng se moveram ligeiramente. Sussurraram uma pergunta. O grande cão amarelo finge não ouvir. Uma atitude de eu não te conheço. Uma cara de não fale comigo. Realmente é. Qin Fenggu sentiu como se 5 raios o atingissem. Vendo o orgulho do grande cão amarelo, sua pequena expressão envergonhada, confirmou sua identidade no exército do deus da guerra. Justamente quando ele estava atordoado, você puxou a coleira do cachorro e foi ao encontro do grande cão amarelo. Essa voz franca e vigorosa é extraordinariamente familiar. Surpreso ao ver Ferreiro, não estava na vila? Como veio parar na capital? O rosto de Qin Fenggu se contraiu. De repente se lembrou. Ele havia criado uma identidade de ferreiro na vila nos subúrbios da capital. Ele já havia criado uma identidade de ferreiro. E você não reconhece o general Zhu. Só sabe forjar ferro. Qin Sanhu, o ferreiro. O velho eu. Vim à capital para visitar parentes. Qin Fenggu está sendo filial. O que mais me alegra é vê-lo encontrar não sei quem. Você está abraçando o ombro de Qin Fenggu. Filial. Vamos. Vou te convidar para beber. Não vamos para casa até ficarmos bêbados. Os olhos de Qin Fenggu não param de olhar para o grande cachorro amarelo ao lado. Na boca, respondendo com carinho e afeto. O Dai, ao lado, ainda não se recuperou do choque. Ela se vira e vê você e o grande general Zhu Gogo, de braços dados, parecendo estar conversando alegremente. Mais uma vez, ela é atingida por um raio. Ela está totalmente chocada e queimada por fora, conhecida como a lâmina de ferro mais afiada de Dajin. Uma vez aniquilou 6 países em uma batalha, sozinho, enfrentando 3 inimigos. Quanto mais para o final, o velho ancestral matou todos em uma batalha. Estabeleceu diretamente a versão de hoje da dinastia da Jing. O impacto é na dinastia da Jing. Qin Feng, o primeiro especialista mais forte. Mesmo a atual imperatriz não ousa negligenciar. Como é que na sua frente ele parece tão humilde e respeitoso? Gudai está quase entorpecida, sussurrando para si mesma, ilusão. Definitivamente uma ilusão. Mestre. Su Qingyu puxa a manga da roupa, sussurrando suavemente. Você não ia organizar o banquete de aniversário de Sua Majestade? Você bate na sua testa. Esqueci. Hoje não é um bom dia. Irmão Qin, vamos realizar outro em algum tempo. Depois de dizer isso, você pega o cachorro e se prepara para ir para casa. Qin Feng. Liu Bu. Só então Qin Feng se lembrou do assunto principal. E disse rapidamente. O velho se atreve a perguntar uma coisa. Você e sua esposa. Como tem sido o relacionamento ultimamente? Ao mencionar isso, Qin Feng fica desconfortável. Muito constrangedor. Sua esposa. Dongfan Liuli. Você está falando com calma. Shen disse depois de um tempo. Está tudo bem. Só tem um encrenqueiro, causando problemas na corte. Então minha esposa está um pouco ocupada. Sim, certo. Estou falando de você. O encrenqueiro é o Wang Zhaoyuan. Embora sejamos apenas um casal de fachada, mas por tanto tempo, Dongfan Liuli sempre se preocupou com Zhao Butan. Você não é um lobo em pele de cordeiro. Então você naturalmente sabe disso. Dongfan Liuli deu à imperatriz Liuli para trabalhar como serva. Recentemente, ela ficou repentinamente ocupada. Definitivamente tem a ver com Zhao Yuan, a rebelião. O amor é infinito? Naturalmente, eles estão insatisfeitos com meu falecido coração. Qin Fenggu ficou alarmado.
pensando consigo mesmo, como esperado. Um perturbador que causa o caos na corte. A imperatriz está ocupada por causa disso. Não é isso que significa escuridão? Uma raposa seduzindo a imperatriz? Entre o imperador e sua majestade. Com certeza há uma brecha. É tudo culpa daquela maldita Main King. Os imperadores são apenas genros que vivem às custas da esposa. Não importa quantos homens bonitos sua majestade se case. Mesmo que o harém tenha 3.000 belezas, não é exagero. Que pena! Quem diria que o imperador é um santo? Não se preocupe. Eu, este velho, vou defender você. Qin Fenggu e os anciãos dão um tapinha no seu ombro, e então desaparecem na multidão, deixando uma mulher confusa, sozinha, em desalinho ao vento, esfregando vigorosamente por um bom tempo, virando a cabeça para olhar para Su Qingyu. O que você quer dizer? Que decisão você quer tomar por mim? Nesse exato momento, um som de notificação do sistema chega aos seus ouvidos, fazendo você congelar no local. Drip. Sucesso ao suprimir o protagonista predestinados ao gol. Redução de 800 pontos de aura do protagonista predestinados ao gol. Recompensa obtida. Técnica de cultivo inata de nível superior. Transformação de um Qi em 3 purezas. Num instante, você sente a energia espiritual em seu corpo fervendo, rugindo como uma avalanche, devido ao sistema. Contanto que você não ataque. Mesmo que um especialista do reino celestial chegue, ninguém consegue ver através do seu nível de cultivo. Então, neste momento, você está parado em meio ao vai e vem de pessoas, na rua, e ninguém percebe nada de estranho. Depois de muito tempo, seus olhos sob o tecido de seda branca, finalmente, abriu lentamente. No fundo das pupilas vazias e sem vida, há uma flutuação de poder espiritual, e seu nível também se estabilizou no estágio final do Reino Fuai. Neste momento, você sente que um dedo pode perfurar o céu, e uma espada pode matar todos os inimigos do mundo. O Deus soberano Yaori, que foi morto a flechadas sob a árvore, de repente sentiu uma flutuação que fez seu coração palpitar, mas logo desapareceu sem deixar rastros. Quem? O pelo do Deus soberano Yaori se arrepiou, e sua cintura se curvou tensa, em um estado como se estivesse enfrentando um grande inimigo. Parece ser este cego. A visão do Deus soberano Yaori mudou lentamente, um pouco incerta. Não muito tempo atrás, o Deus soberano Yaori ainda estava pensando em como se vingar do grande ódio de você tê-lo matado a flechadas. Agora que se acalmou, sua mente ficou repentinamente clara, com sua longa vida útil, e seu olfato aguçado. A terrível flutuação que passou brevemente agora há pouco. Não é ilusão. O Deus soberano Yaori ficou imediatamente alarmado. O conhecimento desse cego parece ter ficado misteriosamente mais forte de novo. Nem o vi cultivando. Por que sua aura se torna cada vez mais aterrorizante? Será que há algum monstro antigo restaurando seu antigo poder de batalha? Esquece. O cego não fez por mal. Por enquanto, vou deixá-lo escapar. Não é covardia. É que este Deus soberano é magnânimo. O Deus soberano Yaori se consola. Do outro lado, Zalgou, que estava se recuperando em uma caverna, ao saber que suas esposas foram todas mortas, ficou furioso. Ele decidiu que precisa eliminá-lo. Pensando nisso, Zalgou pegou um estranho globo ocular de seu anel de armazenamento. Este globo ocular pertenceu a um ser que outrora dominou os céus e a terra. Disse que o portador de pupilas duplas é invencível. Provoca um gigante tabu com uma perna. Contanto que uma pessoa seja marcada por este globo ocular. Não importa a distância. Não importa quão poderoso seja o silêncio ao redor. Ele pode ser localizado através do espaço. O Udai naturalmente também foi marcado por ele. Imediatamente, um raio de luz foi projetado da posição do globo ocular. Zalgou olhou para lá com expectativa. Então ele viu um pátio plantado com vários tipos de plantas estranhas. Você e o Udai, que mudaram sua aparência e aura, sentados um de frente para o outro. Mestre, que presente você vai dar para a festa de aniversário da discípula? O Udai segurou seu rostinho, com os braços apoiados na mesa, olhando para você com adoração. Você sorriu. Ainda não pensei nisso. O Udai perguntou novamente. Então, mestre, como você treina a cadela da Yuan? Você responde com seriedade. Se não obedecer, apanha.
Se obedecer, ganha comida. Os dois perguntam e respondem. Pêssegos florescem em meio ao gelo e caem. Apoio-me firmemente na sua imagem. Homem bonito e mulher bonita. Atmosfera harmoniosa. Como um casal apaixonado. Talvez estejam flertando e brigando. Estou perdido. Zalgou viu essa cena. Seus olhos escureceram. E ele caiu para trás. Como ousa me trair? Deve haver algo mais acontecendo. Sim. Ela deve estar enfeitiçando o outro. Controlando seus pensamentos e mente. Zalgou exibe um sorriso forçado. Mas seu rosto fica cada vez mais sombrio. Finalmente, ele não consegue se conter e explode em xingamentos. Mas o alvo do assassinato está tão desprotegido. Sentado na sua frente. Não havia mais ninguém por perto. Encantadoramente perturbador. Uma facada na garganta. Pegue a cabeça e vá embora. Cuidar do conforto psicológico. Seus olhos estavam injetados de sangue. Como uma besta furiosa. Olhando fixamente para a tela de luz. Na tela. Uday perguntou, segurando o rosto. Senhor, como você acha que o banquete de aniversário da Imperatriz deve ser realizado? Como deve ser realizado? Você disse calmamente. Simples. Não é apenas uma construção de equipe da empresa? Primeiro anuncia ao mundo. Significa celebração universal. Em seguida, convide pessoas importantes de todas as esferas da vida. Figuras importantes para um jantar. Depois de comer, organize alguns pequenos programas. Todos fazem fila para dar presentes. Finalmente, um torneio de artes marciais. Poesia e canções. Dançar e cantar, tudo de novo. Pronto. Diz palma. Com a palma da mão, roupa e peito. De dentro da roupa. Tirando um aviso prévio de um saco de armazenamento. Entregando para o Uday. Isso é algo que eu preparei há muito tempo. Basta organizar de acordo com o plano acima. O Uday pega o aviso prévio. Coloca na testa para verificar. Esta habilidade de ajudar no passado. Ele soltou uma exclamação. O senhor é um grande talento. Convidando Ankai para usar Jade para o corpo. Esculpir uma fênix renascendo das cinzas. Iluminando as 9 províncias. Simbolizando que Sua Majestade a Imperatriz está destinada a unificar as terras. Exibindo a nobreza de Sua Majestade. Comer também não pode ser muito casual. Dividido em 3, 6 e 9 classes. Ou você tem força. Ou você tem um status proeminente. Uday parou ligeiramente. De repente, ele sentiu vontade de elogiar a benevolência. Sorriso encantador. E mais, viu? Uday tagarelou sem parar por um bom tempo. Lançou incontáveis olhares sedutores também. Mas você não teve reação nenhuma. Ele esfregou os olhos secos. Sentindo amargura no coração. É como jogar charme para um cego. A mente dessa pessoa é como ferro. Eu usei furtivamente minha percepção divina agora há pouco. E não consegui dobrar suas emoções e pensamentos. Monges comuns. Mesmo que seu nível seja um pouco mais alto que o meu. Eu consigo facilmente manipular suas emoções. Mas agora há pouco, eu senti como se estivesse segurando um martelo de ferro. E fui eu quem acabei sendo subjugada. O coração de Uday se agitou como um mar tempestuoso. O que ele terá vivido? Eu forjei um coração de aço. Uday não consegue imaginar. Quanto mais a fundo entendo este homem, mais sinto que não consigo compreendê-lo, como se estivesse envolto em névoa, presa no fundo de um labirinto. Agade, você pergunta. Seu nome é Uday, certo? Uday não pensou muito. Ela disse. Sim. Você franziu levemente a testa. Por um momento. Suas emoções foram afetadas por uma força externa. Felizmente, o reino do lançador de feitiços não é alto. Caso contrário, as consequências seriam inimagináveis. Pensando bem, você coloca o alvo da suspeita em Uday. Na história do romance, não existe essa personagem, Uday. Existe outra, chamada Uday. Mas Uday é uma assassina do protagonista Long Yaotian. Portanto, você perguntou em tom de teste. O que você acha dos cuidados do jovem príncipe? Uday ficou surpresa primeiro. Então, ela disse resistindo ao desconforto. Qin Yao oprime os discípulos, contando com um bom pai. Aterroriza homens e domina mulheres, não deixando maldade por fazer. Um verme que desperdiça o ar que respira. Escória. Chegando a este ponto, o quinto pai fez uma pausa no seu tom. Olhando para você gentilmente, disse. Cuide dessa pessoa.
Se você se quer encostar em um fio de cabelo bom do jovem mestre, muito menos o mestre, que tem uma aparência bonita, fazendo barulho como um sapo, você acena silenciosamente com a cabeça, confirmando, com essa intensidade de ódio. Definitivamente é o quinto pai, sem dúvida. Cuidar, o que significa? Eu não tenho inimizade com ele. Por que diabos enviaram um assassino? Para se infiltrar ao meu lado? Não consigo entender. E não quero pensar muito. O quinto pai não é simples. Um super gênio tanto no espírito quanto na alma. No final da novel, até mesmo se tornar um grande mestre do reino da espionagem, trazendo grande ajuda para Zhao Gu. É um parceiro indispensável para Zhao Gu dominar o mundo. Um parceiro indispensável para Zhao Gu dominar o mundo. É uma pena que sua vida seja tão miserável. Seu irmão mais novo já havia morrido. Ele ainda não sabe. Servindo estupidamente a Zhao Gu, matando e vendendo sua vida. Até pouco antes de morrer, ele não sabia a verdade sobre a morte de seu irmão. Ao mesmo tempo, dentro de uma caverna a 100 quilômetros da capital, Zhao Gu ficou tão bravo que seu rosto ficou vermelho. Em sua fúria, ele quebrou um monumento de 9 dragões de valor inestimável. Vinho espalhado por todo o chão. Vagabunda! Zhao Gu espremeu 2 palavras entre os dentes. Seu cabelo estava em pé. A raiva em seu peito varreu. O manipulador! Quando você os encontrar, mate esse casal para mim. Zhao Gu sabia sobre a imperatriz. E secretamente nomeou um vice-ministro. Mas essas pequenas coisas, ele não investigaria deliberadamente. Então ele não sabe que Men Qing e você, na verdade, são a mesma pessoa, cuidando de si mesmo, que se tornou um fantoche, rugindo furiosamente em voz alta. Um jovem e poderoso indivíduo vestido com um manto taoísta em yang preto e branco, carregando uma antiga espada de mangas largas, apareceu silenciosamente na ilha Jian, incluindo o Dai. Sim, cuidando e odiando. Esse espadachim o seguiu por 5 ou 6 anos. Ele nem sequer a tocou. Ele falava com uma distância de 5 ou 6 metros. Nunca disse uma palavra de flerte ou insulto. Cada vez que o via, ele deliberadamente ativava seu palácio espiritual, protegendo-se dele como se fosse um ladrão. Mas com você, a atitude é completamente oposta. Ele mal pode esperar para se lavar imediatamente e se oferecer para ir para a cama. Não. Xiao Shu mudou de ideia. Olhando fixamente, disse: Vou te matar. Vou destruir o cultivo de Udai. Mas vou voltar. Eu quero que ele saiba o preço de trair este jovem mestre. Bom. O ancião espada assentiu. Sem tristeza, sem arrogância. Em seus olhos estreitos, não havia alegria nem tristeza. No momento seguinte, o ancião espada desapareceu no lugar. Depois de um tempo, Xiao Shu se lembrou de algo, apalpando o queixo. Será que o Udai não conhece Men Qingzhou? Esquece. Xiao Shu balançou a cabeça. De qualquer forma, ele só está usando o corpo de Udai. Se não funcionar na bondade, vamos na força. Certo ou errado, não importa. Do outro lado, o aviso do sistema soou novamente em seus ouvidos. Cuidando de uma fúria explosiva, sofrendo um golpe mental. Já perdeu a razão. O valor do charme do protagonista Tianling diminui um livro. Recompensa recebida. Técnica de nível celestial de alta qualidade. Zougon Mendai. Infortúnio. Mais equipamentos apareceram. Você está falando sem nexo. Afinal, quem é essa pessoa cruel? Na verdade, ele lançou ataques críticos consecutivos em Long Yaotian, o protagonista. Uma porta de método espiritual. Não é muito útil para mim. Você está um pouco decepcionado. É muito adequado para Mendai. Neste momento, Mendai perguntou: Senhor Men, você conhece o imperador? Por coincidência, o senhor e o imperador têm o mesmo sobrenome. Ambos são profundamente amados pela imperatriz. Você naturalmente disse que não o conhecia. Embora você esteja muito curioso sobre este homem estranho. Essa pessoa é realmente incrivelmente bonita? Ou talvez um talento incomparável? Como isso poderia reescrever a história? Fazer com que a imperatriz, que sempre ajudou os outros, tenha o desejo de formar uma família. Você, secretamente, está em terceiro. Não investiguei a fundo. Personagem secundário. O figurante geralmente sabe demais. Envolvido em turbulências desnecessárias. Morto na luta entre o grupo do protagonista e o grande vilão.
Não presto atenção a nada que acontece lá fora. Só quero ficar em casa relaxando. O que acontece no mundo? Não me diz respeito. Senhor, o Uday tem um pedido incômodo. Gostaria de pedir sua ajuda. Quando o Uday está com Qian, é muito fácil despertar a ambição nos homens. Você é implacável. E acena com a mão imediatamente, já que é um pedido incômodo. Então não mencione. Seu instinto lhe diz que o Uday está ajudando no trabalho. Ainda é uma tarefa muito importante. Onde se conta uma história dessas? É uma missão principal e tanto. Muitos personagens secundários. Caso contrário, haverá uma calamidade sangrenta. O Uday hesitou. Não esperava que a outra parte recusasse tão categoricamente. Ainda disse com a maior cara de pau. Gostaria de pedir ajuda do senhor, para me levar para o harém. Gostaria de encontrar a imperatriz. Pode ser? Você perguntou, perplexo. Você quer encontrar a imperatriz para alguma coisa? O Uday espremeu lágrimas de seus olhos demoníacos. Para ser sincera, senhor, eu sou a esposa da atual imperatriz. Ela abandonou a família por devoção. Eu só quero ver se meu pai realmente tem consciência para nos deixar, mãe e filha, à própria sorte. Sniff. Enquanto falava, o Uday começou a soluçar e chorar. Você esfregou suas têmporas. Claro que não acredito nas palavras de Uday. Então, se for assim, o objetivo de Uday é o exército imperial da dinastia. E, ligando isso a Zalgou e ao príncipe de Shu me ajudando, você juntou as peças da história. Você sabe o que o Uday está planejando. O Uday quer assassinar o exército imperial, para causar desordem política interna. Realmente é o enredo principal. Ainda bem que sou esperto e cauteloso. Quase fui enganado. Essa parte do enredo não está no romance. Deve ser uma quebra no enredo, causando um efeito borboleta. Você suspira. Não é que eu não queira te ajudar. Eu simplesmente não posso. Sua Majestade convida o senhor. Como um servo ousaria invadir? O Uday quase revirou os olhos. Qualquer um pode dizer isso. Exceto você. Um homem que laça imperatrizes. Você é tão poderoso e robusto. Como um homem que implora e encanta a imperatriz. A imperatriz poderia pegar os planetas do céu e te dar de presente. E súditos não podem entrar sem permissão. Você é um súdito político e econômico. Você é um súdito rebelde que ofende o imperador. Então, senhor, pode me acompanhar em uma caminhada? O Uday disse. Você hesita por um momento. E ainda assim concorda com a cabeça. Não pode demorar muito. Absolutamente não vou tomar o tempo do senhor. O Uday sorriu. Uma pitada de cor colapsada brilhou no fundo de seus olhos. Pode-se dizer que ela tem alguma admiração. Então ela não quer te machucar, mas não há escolha. Pelo bem da imperatriz. O Uday deve matar a imperatriz. Vamos. Você se levanta. King Kyu. Você fica para trás e cuida da casa. Su King Kyu hesita. Mas a senhorita ordenou que a serva. Devemos proteger a segurança do mestre. Não se preocupe. O Uday não me faria mal. Você olha de lado. Olha para o Uday. Você concorda, certo? Servir sem reconhecimento é inútil. Servir sem escapatória é inevitável. Moça, espero que faça uma escolha sábia. Eu realmente não quero machucar uma flor. O Uday abaixa a cabeça e murmura. Claro. Então, os dois, um na frente e outro atrás, passeiam por toda a capital. Ouvem canções na casa de ópera. Cavalcam a galope no campo de equitação. Apreciam flores e paisagens na mansão oficial. O Uday nunca se sentiu tão relaxada e feliz. Está muito mais viva e alegre. Não exala mais charme intencionalmente. Parece um espírito ágil. É uma diferença colossal. O coração de Uday fica ainda mais abatido. O mestre tem sido bom para ela. Cuida dele em tudo. Mas ela nutre intenções sinistras, tentando usá-la para matar o grande imperador Espada. Passaram-se quase meio-dia. Ambos estavam exaustos. O Uday sugeriu ir à capital, para sentir a brisa na montanha Qinglian, no extremo sul. Você não disse nada. Apenas pegou na mão dela em silêncio, suspirando em seu coração. No fim, teríamos que chegar a este ponto. A razão pela qual você não poupou esforços para levar o Uday para passear na capital foi para tentar um último esforço, certo? Para ver se conseguiria despertar a compaixão de Uday. Como esperado. Falhou, como eu temia. Subúrbio sul da capital. No topo da montanha Qinglian.
Senhor, posso te perguntar uma coisa? O Udai estava no topo da montanha, com vista para a paisagem da capital. Você acenou com a cabeça. Por que você não trouxe Sukingil? Intenção com falta de intenção. Você fica de pé contra o vento com as mãos atrás das costas. Mas, no entanto, digo, com intenção. Deixei de propósito. Um sorriso ainda permanece no rosto de Udai. Mas vejo a senhorita Ning, de costas para você, sussurrando. Senhor, eu sei que você é uma boa pessoa. Você é tão inteligente. Deveria ter adivinhado que eu tenho segundas intenções. Por que ainda me segue? Ninguém aqui pode te proteger. Não tem medo? Você está ocupada. Desejo me fundir com a brisa da montanha. Ele disse. Já que não posso evitar, então não me incomodo em evitar. Tenho medo de problemas. De perturbar a rara paz. Mas já que encontrei, também não tenho medo de confusão. Senão, de que serve cultivar uma vida inteira de poder? Antes que o Udai pudesse continuar falando, você disse calmamente. Seu nome não é Udai. Seu verdadeiro nome é Udai. E você não é uma oficial de seda de sexta classe do Ministério dos Ritos, mas uma assassina contratada pelo príncipe herdeiro, com um cultivo no pico do reino Tenjin, especialista em ataques espirituais. Nada mal. Pode ser considerada um talento extraordinário. Você deve ter mudado sua aparência, querendo usar minhas mãos, para se infiltrar no palácio, e assassinar o atual imperador. Estou certo. As pupilas de Udai se contraíram drasticamente, com uma expressão de quem viu um fantasma, olhando para ele em choque. Como você sabe tanto? Meu verdadeiro nome nunca foi revelado. Poucas pessoas sabem. Até mesmo minhas técnicas de cultivo. Naquele momento, Udai sentiu genuinamente a sensação opressiva que vem de você, quando alguém adiciona a verdade e revela sua senha secreta. Incapaz de ver o mundo, mas parecendo enxergar tudo. Uma pessoa assim é, sem dúvida, a mais temível. Senhor, por que você precisa fazer isso? Fingir que não sabe de nada. Nós ainda podemos ser amigos no futuro. Udai estava envergonhada e humilhada. Não se atreve a dar ordens a você. Sinto muito. Senhor, ele está condensando a agulha da alma divina. Um toque com os dedos. Instantaneamente perfura o centro de suas sobrancelhas. Não se preocupe. Eu não vou te machucar. A agulha da alma divina entrando no cérebro se transformará em fios, envolvendo e controlando sua alma. Depois, eu apagarei todos os vestígios. Não vou incomodar o senhor. Você coloca as mãos atrás das costas. Imóvel. Como se estivesse sendo controlado. O Udai parece encarar um grande inimigo. Observando por um bom tempo. Finalmente respirando aliviado. Você realmente sabe como me dar problemas. De repente, você fala vagarosamente, ainda mantendo uma postura ereta, apoiado em sua bengala, em pé no topo do penhasco da montanha. Você diz, matar você me envolveria em uma tempestade. Não matar você é o mesmo que acobertar. Você pergunta. Você vira a cabeça, revelando um perfil frio. O que devo fazer? O Udai parece ter sido atingido por um raio. Aterrorizado, recuando cambaleante. Ele quer recuperar a agulha da alma divina, mas já perdi o contato. Depois que a agulha perfuradora divina entrou em suas sobrancelhas, foi como um boi de barro entrando no mar. Desapareceu em um instante. Afinal, quem é você? Você disse calmamente. Um imortal ocioso que não deseja provocar poeira. Nesse momento, então o velho de rosto infantil deu um passo à frente. O espaço ondulou como ondulações na água. Em um piscar de olhos, ele quebrou o vazio. E veio até você. Você já terminou de balançar? O velho espada disse friamente. Ele pegou um jarro de vinho do meio de armazenamento e entregou a você, dizendo, vinho da estrada. Beba e não se preocupe na estrada para o submundo. O Udai de repente virou a cabeça. E no momento em que viu quem era, não pôde deixar de ficar animado. Velho espada! Como você veio? O que está acontecendo? Como protetor contratado pelo príncipe herdeiro. Como foi parar na capital? Jian Wudi na quinta vigília. Braço reto. O chão verteu vinho. Você estende a mão para pegar. Balançando o vinho no copo. Jian Yi. Sorriu. Cliente funerário. Vendo que está bem. Ainda sua carta na manga mais forte.
Cultivo no reino de meio passo para o mar da perdição. Gosta antes de matar. Primeiro copo de vinho de despedida. Gosto estranho. Você está um pouco curioso. Se você se recusar a beber este copo de vinho, Jianwudi ainda te mataria? Pensando bem. Você inclina a cabeça e bebe tudo, jogando o copo de vinho casualmente. Mas é claro. Tudo bem. Hoje, vou me permitir uma vez. Bebendo. Matando pessoas. E também sai. Caixa de espadas. Como você veio parar aqui? Pela primeira vez, Wu Dai revela uma expressão de medo, olhando fixamente para o ancestral Su Li. Justamente quando ia falar, percebi que você bebeu o vinho de despedida. E ainda disse descaradamente que ia matar e atormentar. Senhor, saia daqui rapidamente. Procure a proteção de Sua Majestade. Você sorri friamente e balança a cabeça, dizendo: não há necessidade. Cultivo no reino meio passo rumo ao mar. Pode viajar 1000 milhas em um dia. Facilmente revira rios e mares. Poderes sobrenaturais ilimitados, onipotente. Para onde eu poderia fugir? Ao ouvir isso, Wu Dai ficou ansiosa. E implorou: caixa de espadas, imploro que poupe o mestre Men. Na dinastia Dajin, o reino do nível de vinho pode ser chamado de mestre das artes marciais. O primeiro nível é um imortal terrestre aos olhos dos mortais. O reino Tenjin pode dominar um lado. O reino Banshan pode estabelecer uma seita, tornando-se o mestre de uma seita de porte médio e pequeno. E os cultivadores do reino Fuai são deuses vivos aos olhos do mundo. Uma existência misteriosa que raramente se vê. O santo da espada no reino meio passo Fuai, aos olhos de Wu Dai, já é uma vida tão poderosa quanto um deus. O santo da espada esmagou as 9 espadas restantes de Juyou. Na antiga espada de ferrugem de cobre, os fios e as linhas são calmos e tranquilos. Mas caindo em... O príncipe herdeiro me pediu. Deve matar essa pessoa. E também destruir seu cultivo e levá-lo de volta. Acho que você deveria implorar por si mesmo primeiro. Assim que essas palavras foram ditas, você e o Wu Dai ficaram surpresos, com rostos cheios de perplexidade, vendo que o protagonista de Long Yao-Tin está louco ou algo assim. Trapassa assim. O futuro reino de Zaoi. Você realmente quer desperdiçar o cultivo dele? Tá maluco? O que você quer dizer? Wu Dai pareceu infeliz. Confuso. Espada Wu Xuan disse. Eu não sei. Eu também não me importo. Você vai desperdiçar seu cultivo sozinho? Ou quer que eu te ajude? Wu Dai ficou pasma. Que palhaçada é essa? Eu arrisquei minha vida para te ajudar a matar pessoas. A missão ainda não foi concluída. E você manda gente para me machucar? Ser apunhalado foi a decisão certa. Atacando aliados, né? Que descarado. Wu Dai estava desesperada. Mas não louca. Ela olhou levemente para Jian Wuxuan e disse resolutamente: Senhor, saia da montanha rapidamente. Eu vou segurá-lo. Você vendo essa situação, de repente se sente aliviado. Originalmente um pouco irritado. Afinal, foi essa mulher que te arrastou para a trama principal. Mas ela também não teve escolha. Ter tal responsabilidade no momento da morte mostra que seu caráter não é ruim. No fundo, ela é uma mulher gentil e bondosa. Chega de conversa fiada. Jian Wu Maozi semicerra os olhos, olhando para você, e diz vagamente: você pode partir agora. Wu Dai se coloca na sua frente, bloqueando o caminho. Olha para trás e sorri, dizendo: sinto muito. Eu que te arrastei para isso. Senhor, fuja depressa. Assim que termina de falar, Wu Dai morde a ponta da língua. Queimar a essência sanguínea para aumentar a força, preparando-se para trocar vida por vida, tentando atrasar os passos da prisão da espada. Grande, 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 grande. A prisão da espada caminhava sem pressa, caminhando em direção aos dois. A cada passo que dava, a montanha Qinglian tremia no ritmo, como um dragão da terra se revirando. Disputa. Um som agudo e estridente de espada ressoou. A espada de bronze, insatisfeita, provocava a lâmina, desenhando uma sombra de espada oblíqua e cortante. Ao redor da prisão da espada, o vazio foi cortado em pequenos fragmentos. A turbulência escondida no vazio uivava, apoiando os 4 imperadores da prisão da espada, como se retornassem de tempos antigos. Instrumento, tossindo o sangue dos órgãos internos. Ainda nem começou a lutar formalmente.
Apenas uma sombra de espada da espessura de um fio de cabelo. Já o feriu gravemente à distância. Número forte. Udai ajoelhou-se no chão, abatida. Seus olhos estavam cheios de impotência e desespero. Será? Irmãozinho, sua irmã não pode te salvar? De repente, uma vigorosa intenção de espada disparou para o céu. O prestígio da mansão King se transformou em cicatrizes de espada movidas pelo vento. Udai ficou atonita a princípio. Então, olhou para trás aterrorizada. Ao levantar a cabeça, só viu você parado atrás dela. Sua figura era ereta. Seu rosto estava frio enquanto encarava para frente. Senhor! Você! O rosto de Udai perdeu a cor. Ela era muito inteligente. Em um instante, ela pensou em muitas coisas. O senhor não é um mortal sem cultivo. Você acha que tem a vitória garantida? Você falou. Seu tom era severo. Velho, saiba que sempre existe alguém acima de você. O céu tem outro céu. Você tem uma antena na boca. Cada palavra se transforma em um salgueiro espada ameaçador, suprimindo toda a intenção da espada da prisão de espadas. Eu também te dei uma chance. Mas você não sabe apreciar. O homem da prisão de espadas semicerra os olhos. Seus pés param abruptamente, olhando para você surpreso. A inteligência estava errada. Você é um cultivador de espada. E sua karma ruim não é pouca. Interessante. Sua aura assassina é intensa, perdendo a paciência gradualmente. Já é o suficiente para isso fazer o que quiser, para evitar ser arrastado para a linha principal da história. Com medo de provocar o protagonista Dragon Altian e o grande vilão, ele não hesita em se entregar à preguiça. Mas apenas um mês de dias tranquilos se passou, e alguém é enviado para causar problemas sem motivo. Que porcaria eu fiz para você? Nós nem nos conhecemos, certo? Você sorri com desdém, mantendo a postura de um especialista mesmo à beira da morte. Velho, acho que você exagerou no suplemento para o cérebro. Diga. Você ergue os olhos e toca levemente o vazio. Ao longo do tempo, todo o espaço fragmentado, e as turbulências devastadoras são dissipadas. A paisagem ao redor perde a cor, tornando-se cinza e preta, como uma fotografia de uma câmera em preto e branco. As asas dos pássaros voando e flutuando caem quadro a quadro. As folhas caídas retornam aos galhos em saltos. O velho da espada fica atônito, olhando ao redor, confuso. Sua expressão gradualmente se torna solene. Aponta a espada para as sobrancelhas e os olhos. Quebre! O velho da espada vocifera. A espada sai como um dragão. Uma imagem de luz de espada vasta como um oceano. Com um poder aterrorizante capaz de destruir tudo. Você sorri. E diz silenciosamente. Isso. Nesse instante, a espada de Jian Yi parecia ter encontrado a barreira do mundo, sofrendo uma obstrução invisível, incapaz de avançar nem um pouco mais. Em seguida, a vasta espada de Jian Yi se estilhaçou ruidosamente, transformando-se em inúmeros fragmentos, retornando ao corpo do ancião Jian. Você cospe outra palavra. Su. Imediatamente, o céu e a terra perdem a cor, transformando-se em preto e branco. A paisagem está retrocedendo, como se estivesse em um trem. A paisagem ao redor flui rapidamente de volta. Isto. O que é isso? O ancião Jian não consegue mais manter a calma. Ele descobriu horrorizado que a energia espiritual que havia emanado antes, na verdade, estava retornando lentamente. O vazio que foi cortado e quebrado pela espada de Jian Yi está sendo remodelado. Lei do tempo. O ancião Jian está retrocedendo incontrolavelmente de volta ao seu lugar original. Impossível. Isso é impossível. As leis do tempo infundidas na esgrima. Inaudito. Simplesmente absurdo. Lutar. Você pronuncia uma palavra. No instante seguinte, na mente do velho espada, uma memória surge do nada. Era o dia de 10 anos atrás, quando ele rompeu para o reino meio passo em direção ao mar. Naquela época, ele e o atual velho espada não mudaram muito na aparência. O velho espada estava sentado de pernas cruzadas dentro da caverna, coberto de suor frio. Estava no período crítico da sua ascensão. De repente, um raio de luz iluminou a caverna escura. Era uma espada curta condensada de um afluente do tempo. Com um som de chua, cortou um de seus braços. Ao mesmo tempo, o velho espada, perturbado, falhou na ascensão. Seu reino caiu para o pico do reino de translocação de montanhas. Ilusão. O velho espada volta a si. Não se importa. Mas,
Ao olhar para baixo, percebeu que um de seus braços havia desaparecido. A seção transversal do ferimento do braço decepado revelava cicatrizes feias. Não apenas isso, Mestre da Espada estava inexplicavelmente regredindo ao pico do reino meia montanha. Sua intenção da espada pode marcar um alvo e retroceder no tempo para interferir no passado, tornando-se um fato consumado no presente e no futuro. O rosto de Mestre da Espada estava cheio de medo e pânico, e seus dentes tremiam enquanto falava. Seu desgraçado, com quem diabos você se meteu? E as organizações de inteligência são todas inúteis? Um deus da espada tão aterrorizante. E vocês me dizem que ele é um mortal? Fui terrivelmente enganado por vocês. Seu sujeito. Você me prejudicou profundamente. Mestre da Espada implorou por misericórdia decisivamente, dizendo: Senhor, poupe minha vida. Eu pagaria qualquer preço. Seu sorriso revelou os dentes. Sabendo meu cultivo, você já é o mais insuperável. Como um cultivador de espadas. A pura intenção da espada do tempo. Você pode morrer sem arrependimentos. Parta com dignidade. Eu te dou o maior respeito. Ao ouvir isso, suor frio escorria da testa do velho espada. Ele rangeu os dentes e disse: Senhor, não me force. Se você me pressionar demais, mesmo que eu troque minha vida por isso, eu posso te ferir gravemente. Você sorri sem dizer nada. A intenção de matar se torna ainda mais forte. Trocar a morte por ferimentos. Desculpe. Você subestima o poder da intenção da espada do espaço-tempo. De repente, os olhos do velho espada mostram pânico. Ele bateu na cabeça e riu sem jeito. O que é que eu estou dizendo? Que interferência no passado. Intenção da espada do tempo. Eu sempre estive no pico do reino de mover montanhas. Já tentei romper para o reino semi-rico dos mares antes. Infelizmente, falhei. Quanto ao braço, não me lembro. Talvez tenha sido ferido em alguma batalha. Seu sorriso é radiante, revelando uma fileira de dentes brancos. Por que precisa? Você está certo. Esse sorriso, no entanto, faz com que a criada assistente fique tão assustada que seus lábios vermelhos percam a cor, olhando para você com olhos opacos. Ele pela primeira vez sentiu o que significa o verdadeiro terror. Palácio Imperial de Dadin. Estudo Imperial. A Imperatriz Dongfang Liuli está revisando memoriais. Sentado em frente a ela está o primeiro-ministro Jian Kangai. Dongfang Liuli disse: a ameaça dos bandidos está basicamente pacificada. Os estados, prefeituras e condados sofreram grandes perdas. E também milhares de oficiais de sexto, sétimo, oitavo e nono escalão foram pegos, presos ou mortos. Falta de pessoal. Esses problemas devem ser resolvidos o mais rápido possível. Jian Kangai concordou tristemente com a cabeça e disse: este velho ministro tem uma lista em mãos, cheia de funcionários corruptos, e também de facções das seitas dentro do Grande Jin. As perdas financeiras podem ser compensadas por eles. Quanto à falta de funcionários, este velho ministro planeja implementar um sistema de exame imperial 2 vezes ao ano, dividido em exame de primavera e exame de outono. Este velho ministro também supervisionou a recomendação de estudiosos e demitiu um grupo de funcionários medíocres locais. Os oficiais civis e militares ficaram secretamente maravilhados em seus corações. O grande conselheiro faz jus à sua reputação como o cérebro de Dadin. Qin Feng, que estava de pé ao lado como um homem de barro, não pôde deixar de perguntar: erudito San, você não previu a situação de hoje há muito tempo, certo? Jian Kangai disse calmamente: desde que o imperador deu a profecia do santo, este velho ministro ficou em alerta. Medidas preventivas foram preparadas com antecedência. Plebeu, você realmente acha que eu sou inútil? Qin Feng fez beicinho. No fim das contas, não é tudo por causa da profecia do exército imperial? Você não serve para nada. Jian Kangai ficou furioso. Mudança. Dongfang Liuli acenou com a mão e disse: certo. Faça como o chefe disse. Além disso, na fronteira de Dadin que faz fronteira com seus territórios, uma flutuação foi detectada. Suspeita-se que seja o esconderijo da fugitiva Zhao Yuan. Mande alguém ficar de olho. Dongfang Liuli fez uma pausa. Em Fengmou, matar um para servir de exemplo é o principal. Qin Feng, prove que em 7 dias você encontrará Zhao Yuan. Eu vou cortar sua cabeça com minhas próprias mãos.
para homenagear as pessoas inocentes que perderam suas vidas. Qin Feng conteve sua expressão brincalhona. Su Han disse. Está bem. Podem se retirar. Dong Fanliu lhe acenou com a mão. Nesse momento, Su Qingyu chegou apressadamente e sussurrou no ouvido da imperatriz. Sua Majestade, o mestre foi levado por aquela demônio, dizendo que ia passear para relaxar. Todos no campo de treinamento que ainda não haviam saído, cujo cultivo mais baixo também estava no auge do 1º grau, ouviram claramente as palavras de Su Qingyu. Você está falando sobre Xiu Ji ao lado de Li Buliu? Jian Kangai parou e perguntou, olhando para trás. Su Qingyu acenou com a cabeça e disse. Sim. Jian Kangai franziu a testa, olhou para a imperatriz e disse. A imperatriz tem um problema. Este servo suspeita que alguém se passou por ela, disfarçando e mudando sua aparência. Assim que essas palavras foram ditas, a imperatriz se levantou bruscamente. Então, por que você não relatou isso sabendo? Shen Shi estava planejando pescar com uma linha longa para pegar um peixe grande, para desmascarar quem está por trás. Jian Kangai caiu de joelhos com um baque e disse. Este servo é culpado. Por favor, Majestade, investigue rapidamente o paradeiro de Yuli. Li Bu e os outros oficiais, vendo essa situação, ficaram assustados. Eles se entreolharam, confusos. Quem é o senhor na boca de Su Qingyu, que realmente enfureceu a imperatriz e deixou o chefe da capital tão apavorado? Diante dos rebeldes e das disputas entre os países, a imperatriz nunca havia ficado tão agitada e furiosa. O chefe da capital, que havia sido incumbido de uma importante missão, mal teve tempo de desfrutar de seu sucesso, e imediatamente se ajoelhou para confessar seus crimes. Pode-se imaginar o peso do senhor na boca de Su Qingyu, no coração da imperatriz. A imperatriz fechou os olhos e espalhou sua consciência divina, varrendo toda a capital. Por um bom tempo, a imperatriz abriu os olhos. Quarto de hora. Montanha Qinglian, nos arredores do sul da cidade. Há sinais de distorção espaço-temporal. O oponente veio preparado. Imediatamente mobilize tropas para bloquear a montanha Qinglian. O resto de vocês venha comigo. Inversão do tempo. Pare. Sua expressão é indiferente. Juntando 2 dedos, apontando remotamente para o ancião espada. A inversão do tempo reverte novamente. Revertendo o rio do tempo. Viajando para a época do reino da nuvem da caverna do ancião espada. No instante seguinte, o outro braço do ancião espada também desapareceu. O cultivo caiu para o estágio final do reino de movimentar montanhas. 5 borboletas estavam aterrorizadas. Involuntariamente, deu um passo para trás. Esta é simplesmente a punição mais cruel do mundo. O meio mais terrível de matar o inimigo. Revertendo o rio do tempo. Olhando para o passado. Voltando para o futuro. Mesmo que os frutos de uma vida de cultivo árduo sejam ceifados. Voltando à realidade. Ainda tolamente pensando que era um problema de memória. Já que você veio com a intenção de matar, esteja preparado para ser morto. Você, claro, vendo o velho atordoado, parado no lugar. A antiga espada de mangas vermelhas caiu no chão com um estrondo. Rindo impotente. As pessoas envelhecem. O cérebro não funciona mais. Toda a minha vida, parei no estágio final do reino da montanha manchada, onde eu vi paisagens mais altas. Na verdade, fantasiei que era um grande meio passo do reino da travessia do mar. Ridículo. Ouvindo isso, as entranhas queriam se eriçar e os cabelos se arrepiavam. A pele branca ficou com arrepios. Você foi derrotado consecutivamente. A espada do tempo já rastreou a juventude do velho. O cultivo do velho também caiu rapidamente. 100 anos de cultivo, perdido em um dia. Estágio intermediário do reino Menshan. Men. Estágio inicial do reino Menshan. Men. Pico do reino Taegyun. Cortar. Estágio avançado do reino Taegyun. Um momento depois, vendo Lao se transformar no cultivo do estágio inicial do reino Taegyun. Mãos vazias. Olhar vago e entorpecido. O velho enlouqueceu? Um mero estágio inicial do reino Taegyun. Ousar matar o pico do reino Taegyun. Pode ser considerado incapaz de ver o cérebro à sua frente. Vendo Lao não mais com a arrogância anterior, com uma expressão de pânico e desespero, ajoelhou-se diretamente, soluçando e chorando com lágrimas e ranho. 2 pessoas mais velhas. Este pequeno tem olhos, mas não vê.
Ofendeu vocês dois. Imploro aos mais velhos que poupem a vida deste pequeno. Você não falou. Virando a cabeça, ele disse: a recompensa de guiar com os dedos é realmente muito boa. Até a pessoa mais cautelosa não consegue resistir. De qualquer forma, os 5 borboletas querem matar o imperador. Não tem muita relação com ele. Se o imperador morre ou não. O que eu tenho a ver com isso? Lá olhou imediatamente para os 5 borboletas. Os 5 borboletas rugiram. Rugindo furiosamente para os 5 borboletas. Sua testa estava cheia de manchas de sangue. Implorando humildemente. Eu imploro que me poupe a vida. Eu ainda não quero morrer. Eu imploro. Os 5 borboletas pareciam estar em um sonho. Sua cabeça estava tonta e confusa. Olhando para o segundo anterior, ainda era o grande especialista no reino do mar rico de meio passo que ele temia. Num piscar de olhos, ele se tornou um lobo em apuros como um cachorro. Um júnior insignificante no estágio inicial do reino de Tenjin. Tão onírico. Parece irreal. Eu escolho. Udai respirou fundo. Seu olhar tornou-se resoluto e frio. Ela disse: mate-o. Deixá-lo vivo só trará problemas mais tarde. Nian Shou não expressou nenhuma opinião. Cinzas voadoras e elegantes. Viu a expressão de terror do velho congelar, enquanto seu corpo se transformava em cinzas e se dispersava ao vento. Observando a morte do velho Jian, que um momento antes era como o sol do meio-dia, um mestre do reino quase mar rico, e no momento seguinte era um cachorro perdido implorando por misericórdia. Udai sentiu profundamente a crueldade do mundo do cultivo. Não importa o quão poderoso você seja em uma área. Não importa o quão profundo seja seu cultivo. Aos olhos de alguém em um nível superior, você é apenas uma formiga que pode ser esmagada com um aceno de mão. Não é à toa que o mestre é tão poderoso, mas vive no anonimato, disfarçando-se como um mortal. Presumo que o mestre já tem entendido essa verdade há muito tempo. Nesta vida. De repente, Udai achou que se aposentar no campo também seria bom. Mas depois que o cultivo dela melhorasse, ela voltaria para se vingar de Zalgou. Até que é esperta. Você disse calmamente. Você está se sentindo desconfortável? Udai assentiu firmemente. E disse. Um pouco. O velho Jian estava apenas cumprindo ordens. Ele não deveria ser torturado assim. Ao ouvir isso, você sorriu. Então, vou te contar uma coisa. Não me culpe por não deixar você fazer isso pessoalmente. Mate a seita do velho Jian. Udai inclinou a cabeça. E perguntou curiosa. Que coisa? Você conteve o sorriso. E disse calmamente. Seu irmão mais novo. Na verdade, morreu há 3 anos. Morto pessoalmente pelo velho Jian. Zalgou não ousou te contar. Com medo de perder a alavanca para te controlar. O quê? 5 borboletas parecem um zumbido nos ouvidos? Forçando um sorriso até. Senhor, o que você disse agora há pouco? Você não ouviu errado. Encare a realidade. Você disse. Eu sei que é cruel. Mas para quebrar a sorte, é preciso revelar a verdade sangrenta. Você também viu. Eu posso voltar no tempo. Cortar o passado com uma espada. Eu já deduzi os segredos do céu. Algumas palavras para decidir a vida e a morte do Rei Dragão. Você sabe. Eu não preciso mentir. E também tenho a capacidade de espiar a verdade. Os belos olhos de 5 borboletas estavam fixos. Seus olhos perderam a cor. Seus olhos estavam vermelhos. Uma lágrima de sangue escorreu pelo seu rosto. Ping! Ele não fez um grande escândalo. Nem gritou ou chorou. Apenas ficou parado ali em silêncio. Lágrimas misturadas com sangue caíram. Obrigado, senhor, por me informar. Eu vou indo. Uda enxugou as lágrimas. E riu suavemente, dizendo, quer ficar mais forte? Você não hesitou em dizer. E disse, eu tenho um segredo celestial. Uma técnica espiritual de nível superior. Se você aprender este método, pode se vingar de Zalgou, ou pode usá-lo para se proteger. Mas eu te aconselho uma coisa. Zalgou tem o destino a seu favor. Se você quer matá-lo, a taxa de sucesso é muito pequena. Udai parou. De repente, virou-se e abraçou sua cintura. Incapaz de conter suas emoções, começou a chorar em voz alta. As lágrimas encharcaram sua roupa. Ei! Não! Você quase soltou um jovem mestre. Por favor, controle-se. Mas pensando bem, ainda deu uns tapinhas nas costas dele. E o consolou. Meus pêsames. Senhor,
Você me fez um grande favor. Eu desejo servi-lo como escrava por toda a minha vida. Só peço que o senhor me ajude a me vingar, para que um dia eu possa matar Zalgol, o traidor, com minhas próprias mãos, com ódio em seus órgãos e em seu coração, mordendo os dentes de prata com força. Você estava prestes a falar. Senão, uma voz fria, porém imponente, veio. Não estou interrompendo nada, estou. Subúrbio sul da capital. Montanha Qinglian. O comandante da Guarda Imperial da Cidade Amarela, Lulu, lidera 3.000 soldados de elite do Reino do Pico da Etiqueta e bloqueia a montanha inteira. A Imperatriz Dongfang Liuli e um grupo de cortesãos atravessam o vazio. Num piscar de olhos, eles estavam no céu acima do Monte Qinglian. Qin Fenggu percebeu a ansiedade no coração da Imperatriz e a confortou, dizendo: Não se preocupe. Isto é na capital. Os bandidos não ousam ser imprudentes. Dongfang Liuli não disse nada. Ela rapidamente dispersou sua percepção divina, varrendo o Monte Qinglian. Então ela viu borboletas caindo em seus braços, uma a cada vez, e sendo chutadas uma a cada vez, em uma cena de exaustão. Após um longo tempo, o ar caiu em um silêncio estranho. Qin Fenggu abriu a boca. Seus olhos arregalados. Ele não conseguiu dizer uma palavra por um bom tempo. Aze, vocês dois são muito bons nisso. Eu estava pensando há pouco tempo em como tirar o chapéu de corno da cabeça do imperador. E então, o imperador está jogando ainda mais pesado. Jogando um chapéu de corno de volta para a imperatriz. Sua Majestade. Definitivamente há algo escondido nisso. Não se precipite. Vamos observar e ver o que acontece. As veias da testa de Jian Kangai saltaram violentamente, limpando o suor frio. Ele riu secamente. Mesmo sendo conhecido como o maior cérebro de Dadin, ele ficou perplexo ao se deparar com essa situação. O imperador traindo Sua Majestade, a imperatriz, miseravelmente sendo feita de corna. Qualquer imperador com um pingo de temperamento teria desembainhado a espada e decapitado esse casal. Não teria como deixar passar. Os outros ministros que não sabiam da verdade ergueram os olhos para baixo das nuvens, vendo um casal perfeito e borboletas coloridas se abraçando no topo da montanha. Os ministros bateram palmas e riram, discutindo acaloradamente. Então é ele. Já ouvi dizer que ele tem uma esposa virtuosa e bonita. Hoje vejo que é verdade. Que sorte! O velho parceiro da senhorita Su. É ele. Não esperava que Vossa Majestade o valorizasse tanto. Seja mais cauteloso no futuro. Não o ofenda facilmente. Lu Fenggu tossiu. Seus olhos quase lançavam fogo, olhando para um grupo de idiotas sem olhos. Vocês não têm noção? Este é o imperador consorte. Vocês, na frente de Sua Majestade, elogiam o imperador consorte e uma terceira pessoa como um par? Acham que é muito cansativo carregar a cabeça? Querem tirá-la para brincar, não é? Vocês também acham que eles combinam muito? A imperatriz está inexpressiva, ondas turbulentas espreitando no fundo de seus olhos. Os ministros olham estranhamente para Lu Fenggu. Por que o grande general que pacifica o país está nos encarando? Por que o professor está nos encarando? Estamos elogiando o jovem Men e a senhora Lin. O que você tem a ver com isso? Claro que combinam. São um talento masculino e beleza feminina. Um par feito no céu. Os ministros rapidamente levantaram seus polegares, até que alguém recuou as tropas da retaguarda. De repente, lembrou-se daquele dia com a brisa suave de Men Qing. Alguém suspeita que ele seja o favorito da imperatriz. E também a criada pessoal da imperatriz. Aquele cabeça que Su Qingyu disse. Todos os ministros ficaram chocados. A espinha gelou. Olharam uns para os outros. Um grande grupo de pessoas ajoelhou-se no ar com um baque. Evitem, Vossa Majestade. Nós, seus servos, não sabíamos quem ele era. Observando silenciosamente. Olhe para Qin Feng. E então olhe para os ministros ajoelhados no ar. Jian Kangai acena com a mão. Caiu em pensamentos profundos. Sempre sentindo que as informações de ambos os lados não são iguais. Ei! Será que alguém aí cometeu um erro na situação? Vão vocês mesmos para o Ministério da Justiça. Recebam um conjunto de leis penais do trovão. Vão agora. A imperatriz disse em silêncio. Os ministros também não reclamaram. Pelo contrário, ficaram um pouco animados por dentro. Os olhos brilharam com uma intensa curiosidade fofoqueira.
A imperatriz realmente está bancando um gigolô. Confirmado. Menking é o caso amoroso da imperatriz. O exército imperial foi traído. Sua majestade também foi traída. E mais, a imperatriz valoriza muito Menking. A profundidade de seu afeto provavelmente excede a de qualquer um no exército imperial. E então, o ministro que em breve enfrentará a ira do exército imperial transmitiu secretamente uma onda de energia espiritual, discutindo animadamente a fofoca sobre a imperatriz e Menking. Lu Fenghu observou essa cena completamente confuso, resmungando para si mesmo. Ler demais te deixou burro. Por que tanto entusiasmo? Finalmente, a imperatriz não aguentou mais. Ela acenou com a mão para dispersar a caspa. De costas para o sol, pisando em ovos. Disse com frieza e autoridade. Espero não estar atrapalhando o momento de vocês. Montanha Qinglian. Você levanta a cabeça, perplexo. A voz me parece familiar. Imperatriz. O Dai se afasta apressadamente de você, limpando as lágrimas, sem ousar olhar para a imperatriz. Com a cabeça baixa, como se estivesse roubando um doce, e fosse pega. Seus dedos enrolam e desenrolam os cabelos. Ela sabe que Dong Fanliu lhe esconde sua identidade de imperatriz. Na verdade, ela é sua esposa virtuosa. Ela própria correu para o meio do nada, para abraçar o marido de outra pessoa e chorar. Independentemente de ter ou não alguma intenção, ela se sentiria culpada. Saúdo Vossa Majestade, fazendo um gesto com as mãos. Saúdo Vossa Majestade. O Dai acompanha, curvando-se em reverência. Mas esta cena, aos olhos de um estranho, é claramente um cenário harmonioso de marido guiando e esposa seguindo. As pálpebras de Xing Fenghu se contraem involuntariamente. Inspirou profundamente. Imperador, o que você está fazendo? Provocando Sua Majestade? Pego em flagrante. Você não está envergonhado? Não deveria se ajoelhar e admitir seu erro? Por que parece tão despreocupado? Até parece relutante. Está nos culpando por perturbá-lo? Que ultrajante! Não se esqueça. O imperador não sabe a identidade de Sua Majestade. Nem conhece sua própria identidade. Jian Kangai percebeu o que Xing Fenghu estava pensando. Transmitiu em segredo. Xing Fenghu arqueou as sobrancelhas. Olhou silenciosamente para a imperatriz. Tenho a sensação de que essa peça está ficando cada vez mais emocionante. Xing Fenghu transmitiu telepaticamente. Disse, a situação agora é a seguinte. O imperador não sabe que quem veio pegá-lo no flagra é sua esposa. A imperatriz não quer revelar sua identidade. Também não pode se irritar. Como você acha que isso vai acabar? Jian Kangai respondeu. A iniciativa está nas mãos de Sua Majestade. Sua Majestade suspeita da identidade de Udai intencionalmente. Levante questões. O imperador definitivamente explicará. Contanto que o imperador admita pessoalmente que está traindo. Sua Majestade definitivamente vai. Xing Fenghu imediatamente expôs. Disse. Então Sua Majestade volta à identidade de Madame Men. Pode-se dizer que foi a imperatriz quem lhe disse a verdade. O imperador está acabado. Os dois velhos de repente sentiram o prazer de fofocar, discutindo com entusiasmo. Finalmente, os dois chegaram a uma conclusão através da dedução. Nós nem sabemos como o imperador perde. O imperador será torturado. Por favor, Vossa Majestade. Qual é o propósito de sua visita? Você pergunta. O poder do Fênix Lápis Lazuli do Oriente, gerando uma tempestade de trovões. Com calma. Zen recebeu informações. Li Bufan, administrador da Palma, Siu-Di, está sendo falsamente representado. Suspeita-se de que haja um traidor agindo. Por que você está com ele? O que você disse? Reportando a Vossa Majestade. A senhorita Yudi era uma subordinada do rei rebelde Zhao Yuan. Porque seu irmão foi sequestrado. Forçada a seguir as ordens. Mais recentemente ela soube de repente que seu irmão foi assassinado há 3 anos. Então ela está focada em vingança. Quer derrubar o rei rebelde Zhao Yuan. Então ela veio para a capital, trazendo informações sobre o rei rebelde, esperando poder ajudar Vossa Majestade. Os grandes olhos de Yudi piscam. Embora eu saiba que você quer me ajudar, mas eu não tenho nenhuma informação para fornecer. O local de esconderijo de Zalgu muda a cada 7 dias. Calculando o tempo. Anteontem foi exatamente quando Zalgu mudou seu esconderijo. Se fosse 2 dias antes,
Ele ainda poderia servir como guia. Zhao Gu, o príncipe herdeiro vivo. Conte-me. Ilha de Vidro Oriental, Ilha Daira. Observava silenciosamente o casal de canalhas abaixo. Abuso de poder para ganho pessoal. Ilha Langen. O nome original de Zhao Gu era Wudi. Assassino sob o comando de Zhao Gu. Ele trouxe uma informação muito importante. Antes de dizer, espero que Vossa Majestade possa concordar em perdoar, Wudi. Este servo está disposto a acolhê-lo. O olhar da imperatriz ficou ainda mais frio. Ela riu levemente. Você ainda quer acolhê-lo? Sim. Você não pode arcar com isso. Seja resoluto. De qualquer forma, já queria extorquir, aproveitar a oportunidade. Já que esse velho se ofereceu. Ele não teve escolha senão aceitar tudo. Imagino que perder um grande aliado futuro. Extorquir pontos de sorte deve causar uma queda drástica, certo? Hehehe. Udai não sabe o que você está pensando. Olhando atordoada para o que está na frente dela. Por ele. O jovem de olhos vendados que não hesita em confrontar a imperatriz. Udai, que soube recentemente da perda de sua família. De repente, parece ter encontrado um lugar para pertencer. Mestre. Os olhos de Udai estão turvos. Os olhos charmosos estão prestes a roubar a alma. Não. Eu não permito. A imperatriz se aproxima da expressão nua de Udai. Rejeita decisivamente. Você disse resolutamente. Se Vossa Majestade não concordar, este servo não dirá. Este servo lembra uma coisa. As informações que o Udai trouxe são o esconderijo do príncipe Zhao Yuan de Shu. Assim que essas palavras foram ditas, Qin Fenggu foi o primeiro a ficar agitado. Qin Fenggu estava extremamente animado. A aliança perguntou insistentemente. É verdade. Se fosse para dizer quem mais odeia traidores. Quem mais quer expulsar Zhao Yuan? Além da imperatriz Dong Fanliuli, Qin Fenggu seria o segundo. É verdade. Você disse. Sua Majestade. O quadro geral é mais importante. Qin Fenggu olhou para Dong Fanliuli e persuadiu. Afinal, ele é o imperador. Pelo visto, ele também não te traiu. E ainda ajudou muito. Dong Fanliuli perguntou. Você está barganhando comigo? Estou muito curiosa. Você não disse.